Então, muito bom dia a todos os que já estão online. Muito bem-vindos a esta aula aberta. Com esta aula aberta, nós estamos a iniciar um ciclo de aulas abertas sobre o tema família, inclusão e deficiência. A ideia é que aquilo que seriam as aulas para os nossos alunos aqui na Universidade de Évora, para os diferentes cursos da psicologia, da educação especial, da reabilitação, possam ser úteis não apenas para esses alunos, como possam ser alargadas a outros públicos, nomeadamente a profissionais e também às famílias das crianças e jovens com algum tipo de perturbação do desenvolvimento. Portanto, pretendemos com isso fazer uma espécie de abertura à comunidade do saber académico e da experiência profissional das pessoas que poderemos ter aqui nestas aulas abertas. Esta iniciativa resulta também da cooperação entre o Departamento de Psicologia, onde se inserem estas aulas, não é? Nos cursos em que o Departamento de Psicologia colabora, com o Centro de Investigação em Educação e Psicologia, onde esta temática do desenvolvimento e da inclusão representa uma linha de força importante. E nada melhor para começarmos este ciclo de aulas abertas sobre família, inclusão e deficiência do que termos uma pessoa muito conceituada, para começarmos bem com o pé direito. E o professor que estará connosco hoje é o professor Rui Fernando Piloto, a quem muito agradeço a disponibilidade, e para aqueles que não conhecem, nomeadamente aqueles que estão em Portugal, que não conhecerão tanto, temos muitas pessoas do Brasil também a assistir, e aí ele é bastante conhecido. O professor Rui Fernando Piloto é médico geneticista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, com uma longa carreira, não só no ensino, mas também na sua atividade clínica, no diagnóstico e no acompanhamento das crianças e famílias, e é coordenador científico da Federação das APAES, que é uma grande federação de associações dedicadas ao trabalho com crianças, jovens e adultos com deficiência, e possivelmente o melhor elemento de currículo de vida, não de currículo académico, mas certamente de currículo de vida, o melhor indicador é que é impossível ir com o professor Rui Piloto a um restaurante, a um café, ou andar com ele na rua, em Curitiba, sem que venha a correr uma mãe ou um pai a dizer: doutor Rui, o senhor é que fez o diagnóstico do meu filho, eu estou-lhe tão grato por isso, pelo acompanhamento e pelo apoio que nos deu. Não, a toda a hora as pessoas estão a vir ter com ele. Tive muitas vezes a oportunidade de vivenciar isto, não é? Ir na rua e alguém parar o carro na estrada para vir cumprimentar o professor Rui Piloto. Então ele certamente nos traz não só a reflexão académica e a sua experiência de lecionação, mas traz essencialmente aquilo que decorre da sua experiência de vida, de profissional e de cidadão de Curitiba, do Paraná e do Brasil, empenhado nesta causa da inclusão das pessoas com deficiência. Portanto, muito obrigado ao professor Rui Piloto, muito obrigado a todos aqueles que estão a participar, para além dos alunos, não é? Também agradeço a sua participação e agradeço, acima de tudo, que aproveitem estas oportunidades de beber num saber que vai para além dos limites da universidade e dos limites restritos da cidade, da universidade, do país, que aproveitem estas oportunidades. Não são assim aquelas visitas de estudo em que se vão ver as vistas e não se aproveita nada. A ideia é exatamente o contrário, é podermos beber de qualquer coisa que não temos à mão normalmente, não é? No dia a dia, e que são oportunidades únicas para a nossa formação.
e cumprimento as pessoas que de Portugal, do Brasil e de muitos lugares também estão a participar nesta aula aberta. Obrigado pela vossa participação e a seu tempo anunciaremos novas palestras, novas aulas abertas dentro deste ciclo. E sem mais, apenas renovando o agradecimento ao meu convidado e amigo, professor Rui Piloto, desde já lhe passava a palavra para falar sobre o tema que escolheu trazer-nos hoje. Esse módulo aqui que eu vou apresentar, ele tem alguns pontos de aprendizagem, mas não vamos entrar em detalhes aqui, depois nós vamos, ao longo, vamos falando. Eu não sei se o professor Vitor está gravando nossa fala, mas você pode disponibilizar depois esses slides aos vossos alunos. Nós usamos aqui esse livro de genética médica do Thompson e Thompson, que é um livro, não sei se vocês o conhecem, mas é um livro usado em 80% das universidades americanas. É um excelente livro, e esse aqui da genética clínica do Andrew Reed e Diane Donai, onde tem casos clínicos muito interessantes. Eu uso para os meus alunos também da psicologia. É interessante, se nós observarmos a comunidade, nós vamos ver que existe, por exemplo, esse garotinho todo arrumadinho, bonitinho, né? E que nos faz lembrar as pessoas que vêm do Japão, vêm da Ásia, vêm da Coreia, da China, né? Temos também um modelo de um moço aqui que está um pouco cansado, que deve ter que trabalhar muito, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Então, essas pessoas são de origem afrodescendente. E aqui, uma garotinha, que por sinal é a minha neta, que é uma representante do grupo étnico caucasoide. O que eu quero mostrar com isso é que as doenças genéticas acontecem em qualquer um desses grupos étnicos, seja asiático, afrodescendente ou caucasoide. E o mecanismo genético é igual em qualquer uma das populações. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que tem um dedo a mais, polidactilia, o mecanismo de herança é igual em asiáticos, em afrodescendentes e em caucasoides. O que diferencia isso nesses grupos étnicos? É a frequência desse gene na população. Então, nós temos sempre que levar em conta a frequência de um gene em uma dada população. Por isso que, às vezes, pode ser mais alto ou mais baixa em diferentes populações. Eu estou mostrando aqui um caso bem interessante, que é da síndrome Cruzon. Não sei se algum de vocês já tiveram oportunidade de ver. E estou mostrando aqui porque essa moça foi manequim, uma moça linda, que se casou com esse moço que é um apresentador de televisão, o Roberto Justus. E eles ela teve da primeira gestação uma perda, ela perdeu uma gestação, e depois nasceu a Rafaela, que é essa garotinha. E a Rafaela tem uma síndrome genética. Para quem trabalha na área de genética, é fácil observar e ver essa bossa frontal, né, exuberante, e outras características, como ponto nasal, etc. O que me chamou a atenção, do ponto de vista até para vocês da psicologia, é que ele sempre falou, agora ele está mudando um pouco o discurso, mas ele sempre falou: minha filha não tem problema de saúde.
ele negou isso veementemente. Esse aqui é do aniversário do primeiro aninho da menina. Então, só voltando aqui. Hoje, não sei se foi o nascimento da menina, da Rafaela, que acelerou o processo, mas hoje os dois estão separados. Ele já está com outra senhora e ela já está com outro senhor, né? Ela, de uma segunda gestação, de uma terceira gestação, aliás, desculpa, com um outro parceiro, já teve uma filhinha normal. E aqui está a Rafaela, já maiorzinha, com 10 anos de idade, mas teve que fazer uma cirurgia para abrir a calota craniana para o cérebro poder crescer, né? Então, quando a gente está diante de uma situação como essa, vocês como psicólogos, acho que psicólogo clínico, né? Vocês vão encontrar em seus pacientes determinadas reações que nós chamamos de normais diante do nascimento de uma criança com uma doença genética. Eu tenho certeza que esse casal passou por um impacto logo que ficaram sabendo que a criança nasceu com aquela deformidade craniana, que fizeram negação. Eu acabei de mostrar para vocês que o Roberto Justus falava: minha filha não tem problema de saúde. Então, ele fazia verbalmente essa negação. Depois, passa num conjunto de tristeza, culpa e ódio. Tristeza porque aconteceu o evento. Querem saber quem que é o culpado de ter nascido assim. E, geralmente, ficam com ódio do médico que conta o diagnóstico. Eu já passei por várias situações assim, né? Mas depois entram na fase de equilíbrio e depois de reorganização. Na época da reorganização é quando eles vêm perguntar se tem condições de ter um outro nenê e se vai nascer com o mesmo problema. Então, é sinal que o casal já estão mais preparado para enfrentar a situação. Então, eu digo sempre, e não está no livro, quanto tempo dura cada uma dessas fases? Quanto tempo dura o impacto, a negação, a tristeza, o equilíbrio, a reorganização? Então, isso vai depender de cada uma das pessoas. E eu imagino que um assessoramento psicológico vai poder auxiliar, né, a passagem por esses itens aqui. Qual que é o questionamento que os pais podem fazer a um médico ou mesmo a um psicólogo? Podem chegar e falar assim: doutora Kátia Reis, me diga, o que nosso filho apresenta? Isso é um direito que os pais têm e que normalmente eles perguntam, desde a pessoa mais simples até aquela mais esclarecida. Eles querem saber, afinal, o que o nosso filho tem? E o psicólogo, por isso que eu acho importante, eles terem também esse conhecimento multidisciplinar para poder trabalhar com o casal nessa hora. Aí vai chegar lá para Hanayara Machado, e vai dizer: doutora, por que isso aconteceu? Eu sou sadia, meu marido é sadio, não tem ninguém na família com isso, e por que isso aconteceu? Aí a grande pergunta, e às vezes é difícil responder, é:
tem cura. Por exemplo, uma criança, um jovenzinho que tem sinais da síndrome do X frágil. A mãe pergunta, mas, professor Vitor, se eu fizer todas essas terapias que o senhor está me sugerindo, o meu filho vai curar? Então, é uma pergunta difícil e que nós temos que ser bem honestos. Cura, hoje não tem, mas nós podemos melhorar a qualidade de vida desses jovens e, naturalmente, das famílias também. Eu tive num evento em Belo Horizonte, uma cidade aqui do estado de Minas Gerais, onde teve uma reunião internacional de uma síndrome chamada Síndrome de Cornélia de Lang, onde as crianças têm as sobrancelhas unidas, microcefalia e têm deficiência intelectual. E eu e mais duas acadêmicas aplicamos um questionário a eles para avaliar a qualidade de vida dos familiares que têm filhos com esta síndrome. Esse trabalho está para ser publicado, já tem um esboço, e eu vou mandar ao professor Vitor e ele vai repassar para vocês. Hoje, uma coisa importante não é simplesmente pegar um resultado e entregar o casal, seu filho tem Cornélia de Lang ou seu filho tem tal doença. Nós temos que pensar um pouco a mais. E isso é uma coisa que está me motivando muito, porque eu vejo que nós temos como dar uma contribuição grande a essas famílias, conhecendo a qualidade de vida deles. Uma outra coisa que o casal gosta de saber é o que podemos fazer por ele. É lógico que a mãe ficar sabendo que tem algumas terapias que podem ser feitas, né, é importante. E como o professor Vitor fala, às vezes, é o seguinte, qual é a melhor terapia que tem que aplicar para o meu filho? Eles querem saber já o que vai aplicar para curar a criança. Às vezes não é. Às vezes a primeira coisa é fazer um trabalho dentro da área de vocês, de psicologia, sistêmica, onde o psicólogo pode trabalhar com a família, vai conviver com essa família, ele vai sentir quais são as necessidades desses familiares. Uma outra grande pergunta: pode acontecer de novo? Ou seja, não sei se todos entenderam, eu pus em itálico aqui, sublinhei, porque esse de novo quer dizer reaparecimento. Se o casal, numa nova gestação, pode acontecer isso de novo, né? Isso é importante para eles. Tem como prevenir? Tem situações que não tem como prevenir. Por exemplo, tem como prevenir o nascimento de uma criança com síndrome de Down? Não. Então, não adianta, né, a mulher preparar um peixe branco aí da região de Lisboa, tomar um bom vinho do Alentejo e dizer, benzinho, hoje nós vamos fazer um neném. E ele não vai ter síndrome de Down. Não existe isso, né? Então, a única coisa que tem como prevenir são os defeitos de fechamento do tubo neural, onde a mulher, 3 meses antes de engravidar e 3 meses após engravidar, faz uso do ácido fólico. Ele ajuda na formação normal do tubo neural. E a última pergunta é se tem como saber antes. Hoje existe um avanço dos equipamentos de ultrassonografia que nos permite saber antes
se o nenê tem algum problema ou não. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem aparelhos de ultrassom que detecta a falange média do quinto dedo ser menor ou ausente. Isso está presente, por exemplo, na síndrome de Down. Então, é um sinal dismórfico importante. Então, tem como saber antes? Tem. Essa menina que eu comentei, a Rafaela, por ser filha de duas personalidades, o interessante é que o médico que fez a ultrassonografia não detectou a crâniosinostose, quer dizer, um fechamento precoce das estruturas. Eu, às vezes, me pergunto, será que ele não teve coragem de falar para o casal ou passou batido? Porque não pode. A crâniosinostose é muito fácil de identificar pelo ultrassom. Então, está aqui o casalzinho, veja, jovem, mesmo com a criança com essa síndrome de Cruzon, mostravam-se sempre alegres e sorridentes, né? E, felizmente, ele não me perguntou. Mas se ele perguntasse para mim, doutor, pode acontecer de novo para um outro filho que eu tenha com a Ticiane, eu ficaria meio sem jeito de falar para ele, porque esse fenômeno que aconteceu na filhinha dele é decorrência de uma mutação no gameta paterno. O homem, depois dos 50 anos, tem um risco maior de ter mutações no seu plantel de espermatozoides. E essa é uma doença que 80% dos casos surgem por mutação nova, quer dizer, nem a mãe nem o pai têm, mas o homem pode ter o que é chamado mosaicismo gonadal e parte dos espermatozoides que ele produz podem carregar essa mutação. Eu não sei se algum de vocês chegou a ouvir uma música de Vinícius de Moraes, acho que é conhecido aí de vocês, Garota de Ipanema, Garota de Ipanema. Essa mocinha aqui é filha da Garota de Ipanema, onde Vinícius cantava. Olha que coisa mais linda, que é Natal, hein? E essa moça é muito linda. Isso é só uma perfumaria do nosso evento aqui. Então, o que nós fazemos? É o aconselhamento genético. Não é eu até digo que o psicólogo pode muito bem fazer, desde que esteja preparado, o aconselhamento genético. Ele pode criar um vínculo grande com o casal e fazer essas orientações. Então, veja, o aconselhamento genético é um processo de comunicação que lida com problemas humanos associados com a ocorrência. Então, Roberto Justus teve uma filha com a síndrome de Cruzon. Então, já aconteceu o evento. Ou possibilidade de ocorrência. Então, vamos supor, uma filha do Roberto Justus, do primeiro casamento, né? Ela vai casar no final do ano e ela quer saber, será que eu posso ter uma filha ou um filho igualzinho à minha meia-irmã? Então, isso a gente fala possibilidade de ocorrência. Em uma determinada doença, em uma dada família. Então, nós trabalhamos com a família. Nos interessa a família. Eu sempre digo assim, outros médicos, por exemplo, o ortopedista que trabalha com aquele jovem que foi jogar tênis no final de semana e na segunda-feira está com uma dor no cotovelo. Chama-se tendinite do tenista. O médico vai atender, vai prescrever um remédio e vai dizer, se toma Profenide, 500 miligramas,
um comprimido a cada 8 horas. Não quer saber se o tenista é casado, se ele tem filhos, se é parente da mulher dele ou não. Entendeu? Então, um médico americano fala que não obter uma boa história médica é fraca medicina e um dia será negligência criminosa. Por exemplo, nos Estados Unidos, se eu estou avaliando uma senhora que está grávida e que tem 39 anos de idade e não ofereço a possibilidade do diagnóstico pré-natal e nascer uma criança com síndrome de Down, essa senhora pode entrar com um processo sobre esse médico. Então, ele pode até ser contra o diagnóstico pré-natal, mas ele tem que oferecer. Então, não sei se a Kátia Reicha teve genética antes, teve algum conceito de genética? Não. Não. Olha. Então, vai ser bem oportuna essa. Então, a criança ali, a Rafaela, nós chamamos de propósito, probando, caso probante, o caso índice. Então, é um indivíduo através do qual nós vamos levantar o heredograma. Então, a anamnese é o primeiro passo para isso, e o segundo passo é levantar a história familiar, o heredograma. Então, começa com uma pessoa afetada, eu marco com essa flecha quem que é o probando, vou perguntar quem que é a mamãe, quem que é o papai, unidos pela linha matrimonial e aqui a linha de descendência até chegar no probando. Depois eu vou perguntar sobre os avós de origem paterna. Quem que são? Pergunto os avós de origem materna. Nesse momento, eu já posso colocar geração 1, 2 e 3, em algarismos romanos. Então, isso é clássico em qualquer lugar. Então, o ideal nessas escolas especiais que eu atendo, eu digo sempre que o ideal é eu pedir o dossiê de um dado aluno e vejo no dossiê essa história familiar montada. Então, é muito fácil essa interpretação. Em seguida, eu vou ver do casal quantos filhos eles tiveram. E sempre da esquerda para a direita, na ordem do nascimento. Então, eu vou ter o indivíduo 1, 2 e 3, né? Significa a ordem de nascimento. Um outro aspecto interessante, e eu não sei, Leiria é um lugar que tem bastante aí em Portugal, é casamento entre indivíduos aparentados. Chama-se assim também, casamentos consanguíneos, ou casamentos entre pessoas aparentadas, onde essa senhora, que é a avó da criança, né, é casada com o avô por parte da linha materna. Então, esses dois indivíduos são irmãos e aqui são primos em primeiro grau. Então, é muito comum esse tipo de união. Alguns fatores podem interferir, né? O isolamento geográfico é um deles, modelo ilha, imagine um modelo ilha, hábitos e costumes de um dado povo. Por exemplo, aqui eu conheço muitos indivíduos de origem portuguesa que querem que seus filhos casem com pessoas também de origem portuguesa. E daí, né, os hábitos e costumes se perpetuam. Entre israelitas é muito comum isso, entre japoneses também, e assim por diante. Então, quando você detecta isso no teu consultório, o que vai acontecer com a linha matrimonial dupla?
ela vai tornar-se, com a linha matrimonial, vai tornar-se dupla. Então, qualquer um que teve algum conhecimento de genética, quando vê o heredograma com a linha dupla, já sabe que é casamento consanguíneo. Qual que é a importância, então, de saber o casamento consanguíneo nessa situação? É que algumas doenças genéticas acontecem com maior frequência quando existem genes raros em seus pais por alguma origem comum. Então, a gente chama que é homozigose de genes raros. Vocês vão ver em vários livros, e aquele que eu citei aqui, o Thompson e Thompson, tem um quadro muito interessante de como montar um heredograma, e esses símbolos são reconhecidos internacionalmente. Então, está lá, ó, consanguinidade, quando acontece o divórcio, tem uma barra cortando a linha matrimonial, e assim por diante. Aqui o casamento ou união não significa se a pessoa casou com o juiz ou casou com o padre. Para nós interessa união biológica. Aqui está uma família, e eu estou mostrando essa foto porque essa senhora me permitiu mostrar a vocês, e que ela tem 2 filhos, o Arthur e o Pietro. Olhando assim o face dos dois, e a mãe, a senhora Valquíria, olhando Susana, qual dos 2 meninos você acha que pode ter algum problema? Susana Jimenez. Acho que a Susana Jimenez não me escutou. Então, Joana Gonçalves. Sim. Qual dos 2 meninos que te chama a atenção? O mais novo. Qual? O mais novo, o que está embaixo. Pietro. Sim. O outro é Sapeca, ele quer brincar de Batman, né? Mas esse aqui tem um fácias de alguma coisa, né? O que chama, Joana, aqui o fácias? Interessante. As orelhas. Hã? As orelhas. Os olhares. Não, as orelhas. Orelhas? Sim. Isso, orelhas grandes e em forma de abano. Fácies triangular, fronte grande, né? E déficit intelectual. Isso nos permite levantar a hipótese do que nós chamamos de síndrome do X frágil, que o professor Vitor é um grande expert no assunto. O que eu quero mostrar aqui é que, a partir do Pietro, vejam como é que ficou essa história familiar. Quantas pessoas eu detectei? A Valquíria, que tem uma pré-mutação, que eu já vou falar, mas a Valquíria tem 2 primos, 26 e 22 anos, que tinham deficiência intelectual e que não se sabia por quê. A Valquíria tem também um tio, o Valmir, 38 anos, que até a época da nossa investigação não se sabia por que ele tinha deficiência intelectual. Então, quando em uma família de X frágil você detecta um caso, veja quantas pessoas você consegue detectar que tem um gene para essa característica e tem potencial para transmitir essa característica. O pai dela também tem a pré-mutação. A pré-mutação é um número de repetições abaixo daquele número que faz com que a criança seja afetada. Mas ele transmite. E o interessante aqui é que esse homem, ele tem o mesmo número
de repetições que a filha. 78 repetições ele passou para a filha. A única coisa é que quando a filha vai ter o menino, essas repetições podem sofrer ampliação e chegar até o número de 200. Aí o indivíduo é afetado. Certo? Então, nós podemos dar uma contribuição a um tronco de famílias quando se detecta um indivíduo afetado. Então, esses genes que têm tamanhos diferentes estão localizados nos cromossomos. E nós podemos dizer que, se eu olhar pacientes que frequentam o ambulatório de genética da Universidade de Évora, eles vão apresentar distúrbios monogênicos, quer dizer, um par de alelos codificando essa informação. Por exemplo, que nem essa mocinha, essa atriz Megan Fox, vocês se conhecem, ela tem um dedo que é mais curtinho, a última falange, chama-se braquidactilia. Eu até coloquei aqui, porque veja a maldade do jornalista que fez isso. Como certamente todo o público masculino já notou, ela não é perfeita. Megan, pobrezinha, é braquidáctila. Ora, você acha que ela fez essa pose para mostrar o dedinho? Claro que não. Passar o seguinte. Não abriu ainda o banco. Então, nós estamos aqui com um heredograma, inclusive esse é da braquidactilia, onde em vermelho são os indivíduos afetados e em azul os indivíduos normais. Então, vejam como essa característica está passando da geração 1, 2, 3 e assim por diante. Outra artista que me foge o nome, não lembro agora, mas era uma grande artista de cinema. Se vocês olharem bem, eu não sei se a Joana Gonçalves está vendo, que essa moça tem um olho castanho e tem um olho verde. Consegue ver? Dá. Sim. Então, isso aqui pode ser uma expressão de um determinado gene na população. Se você for aí no Alentejo, em alguma escola que tenha surdos, certamente você vai encontrar alguma pessoa com surdez que tem essa heterocromia de íris. Porque a criança que tem essa síndrome chamada de Waardenburg, ela vai ter olhos claros, aqui no caso não está mostrando, mas um azul, outro verde, por exemplo, mecha branca frontal, surdez e a distância intercantal interna aumentada. Então, o diagnóstico, por exemplo, é simples. Eu tive um paciente que tinha essa síndrome de Waardenburg e eu disse para ele que quando ele fosse se casar, me procurasse para aconselhamento genético. O que aconteceu? Ele me procurou e o filho já tinha nascido. E entrou no gabinete com o filho coberto com uma manta e quando eu puxei a manta, o nenê tinha essa mecha branca frontal. Pronto. Fechou o diagnóstico, não precisava mais nada para saber que o filho tem a síndrome de Waardenburg. A ausência de incisivos laterais é uma característica dominante, é monogênica. Ou uma característica como essa aqui, que é a malformação na preparação dos ossos. Chama-se osteogênese imperfeita, certo? Então, veja a alegria dos dois. E ele normal e ela com esta osteogênese.
A osteogênese imperfeita é condicionada por um gene dominante. Todo indivíduo que tem a osteogênese, ele tem um risco de 50% de passar esse gene para descendente. Muito bem. Fizeram aconselhamento genético, o que aconteceu? A primeira filha nasceu normal, a segunda filha nasceu afetada, causa deformidades ósseas, e o terceiro também. Então, eu pergunto, será que adiantou o aconselhamento genético? Então, com isso, quero mostrar a vocês que o aconselhamento genético ele dá um apoio chamado não diretivo ao casal. O que nós fazemos? Fazemos uma explicação para essa senhora, o que é a osteogênese, explicamos para o marido, né, que é ela que vai transmitir esse gene, mas a decisão de engravidar ou não compete única e exclusivamente ao casal. Eu não posso dizer, dona Joana ou senhora Suzana, não, você não deve ter filhos. Eu não posso fazer isso como médico. Um outro aspecto é as doenças cromossômicas, né, onde estão representados aqui cada um dos cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, 23 pares, né? E o cromossomo X, que está presente nas mulheres, e o cromossomo Y, que está presente nos homens, as mulheres XX, o homem XY. Então, hoje nós conseguimos identificar com precisão se tem uma alteração no cromossomo 7 ou se tem uma alteração no cromossomo 8, porque hoje um estudo cromossômico revela a formação dessas bandas ao longo dos braços dos cromossomos. Com isso, nós podemos... Houve algum problema aí, Vitor? Aqui. Parece bem, vamos continuar. Nessa hora, ele está redirecionando. Por que será? Aqui, mas vamos lá. Por exemplo, da síndrome de Down. Está mostrando aqui bem bonitinho a trissomia do cromossomo 21. Tá? Aqui está o menino com trissomia do 21. Hoje, aqui em Curitiba, está mais ou menos 12 para 13 graus. Então, eu disse para o garoto colocar um colete, por causa que está frio aqui. Aquele frio que o Vitor gosta de passar aqui. Uma outra situação é quando existe uma alteração na estrutura aqui do cromossomo, tá certo? Veja onde está mostrando a flecha vermelha, está faltando aquela banda aqui, ó, que o meu cursor está mostrando. Então, esse caso é uma deleção do cromossomo 13 de todo esse pedaço aqui que está mostrando na flecha, daqui até aqui. Então, veja que é um número grande do segmento de cromossomos. Uma amiga minha da Universidade de Colômbia fez um estudo molecular e ela me disse que aqui, nesse cidadão, estão faltando 70 genes. É um número considerável, né? Esse menino tem esse fácil. Quando os pais me procuraram, eu perguntei, já fizeram o estudo cromossômico? Não. A maioria, os médicos dizem que não precisa fazer, porque, por causa da orelha dele, que ele tem X-frágil. Quando você brinca com o menino,
ele segura o braço direito e faz movimentos de repetição, que é o chamado flapping. E esboça esse sorriso de uma pessoa com deficiência. Então, nós confirmamos através de um estudo cromossômico que ele não tem X frágil e que tem uma deleção naquele cromossomo 3. Então, a importância também de nós iniciarmos a investigação com o mais básico. Qual que é o mais básico hoje? É o cariótipo com formação de bandas. Existem distúrbios que são chamados de poligênicos. Aqui, ó, um defeito do fechamento do tubo neural, que deve fechar da porção mediana para a região craniana e da porção mediana à região caudal. Quando isso não acontece, o que acontece? O tecido nervoso pode sair nessa protuberância aqui. Então, existe uma falha aqui no fechamento das vértebras e faz isso. E a criança nasce com essa exposição do tecido nervoso. Hoje tem condições de fazer voltar isso, mas por maior habilidade que tenha o cirurgião, algumas sequelas vão ficar. Então, não vai conseguir segurar a urina, não vai conseguir segurar as fezes e pode ter dificuldade para deambular. E a maioria tem capacidade intelectual normal. E tem o último grupo de doenças genéticas, são as chamadas doenças mitocondriais. Não sei se já ouviram falar, mas a mitocôndria, que é uma organela que está no citoplasma, ela contém um DNA fora do núcleo da célula. E esse DNA codifica informações genéticas. Então, nós já conseguimos identificar 22 genes ao longo do DNA mitocondrial, que é um DNA circular, e tem algumas doenças que são codificadas. Uma delas é a doença de Leber, onde o indivíduo é normal até 20, 24 anos de idade, e daí ele começa a perder a visão. E em 6 meses ele está cego. É muito triste acompanhar um paciente com a doença de Leber. E essa doença mitocondrial, ela só é transmitida pelas mães. Né? A herança mitocondrial é materna, porque a célula germinativa feminina tem mitocôndria e o espermatozoide, na cabeça do espermatozoide, não tem mitocôndria. Ele está na porção intermediária entre a cabeça e a cauda. Então, quando o espermatozoide penetra, não vai junto mitocôndrias do homem. Então, é interessante também esse mecanismo. Então, se nós pegarmos um grupo de doenças, por exemplo, que tenham perda auditiva pré-lingual, nós vamos ver que algum percentual é por origem mitocôndria, ou ligado ao cromossomo X, ou é não sindrômica. Quer dizer, não sindrômica é porque a pessoa tem só a perda auditiva pré-lingual. Ou pode ser sindrômica, em 30% dos casos. Então, a lei da surdez tem, por exemplo, a heterocromia de íris, mecha branca frontal, etc. Então, constitui uma síndrome, que quer dizer um conjunto de sinais e sintomas presentes em uma mesma pessoa e que tem uma origem desencadeada por um par de genes. Então, tem a não sindrômica também recessiva e assim por diante.
Então, essa história familiar vai ser importante para o diagnóstico, vai revelar se o distúrbio é genético ou não. Então, uma criança que tem surdez, porque a mãe teve rubéola durante a gestação, né? E o risco de acontecer de novo é semelhante a zero. Vai identificar a história natural da doença. Eu não sei se vossos alunos têm aula prática com algum caso clínico. Não tem. Seria muito interessante, Vitor, por exemplo, seus alunos conhecerem e entrevistarem uma família onde tem distrofia muscular do tipo Duchenne, onde a mãe disse: Dr. Vitor, o meu filho andava e corria nesse corredor ali da sua sala, e agora parece que ele tropeçou numa tomada e cai. Esse é o relato de 99% das mães. Então, conhecer e identificar a história natural da doença, ela é muito proveitosa. Vai detectar a variedade de expressão. Aquilo que eu mostrei no Wardenburg é uma variedade de expressão. Mecha branca, heterocromia, surdez, a distância intercantal aumentada. Com isso, nós vamos olhar, como algum heredograma mostrado anteriormente, qual que é o padrão de herança. Se eu não sei o padrão de herança, eu não tenho como fazer o aconselhamento genético. Tá certo? Então, esse aconselhamento genético vai ser dado com base no padrão de herança. E, finalmente, conhecendo o padrão de herança, nós vamos poder enunciar o risco de recorrência, que nós já falamos em uma das lâminas anteriores, que é aquela história que o casal pergunta: doutor, pode acontecer de novo? É isso aqui, é o risco de recorrência. Aqui é uma garota que, pelo fáceis, a gente consegue identificar, e isso ajuda muito, que é uma mucopolissacaridose. É uma criança que tem um defeito, um erro inato do metabolismo e que excreta na urina mucopolissacarídeo. Então, o exame bioquímico da criança vai nos identificar exatamente essa situação. Hoje existem programas de computador que podem nos auxiliar. Por exemplo, o que esse senhor desenvolveu, Dr. Victor McCuskey, do Johns Hopkins University, em Baltimore. Ele trabalhou como cardiologista muitos anos da vida e montou esse catálogo que é disponível na internet gratuitamente. Janayara, se você entrar no OMIM com qualquer buscador, OMIM, você vai entrar nesse mundo encantado de doenças genéticas. 7 a 8 mil doenças genéticas. Então, nenhum de nós é obrigado a saber os sinais clínicos de todas as doenças. Então, esse OMIM é gratuito e facilita muito. Eu digo aqui para os meus alunos que vão atender em posto de saúde ao redor da cidade. Leva no seu celular este aplicativo e quando chega lá e você está diante de uma situação que você não sabe o que é, você pode pesquisar a doença. Então, o OMIM ele tem duas coisas boas. O primeiro é quando não se tem o diagnóstico, pode-se fazer uma procura com as principais manifestações. Então, eu chego numa escola especial, que aqui no Brasil é na rede APAE, que o professor Vitor falou. 60% das crianças que estão lá, dos jovens que estão lá, não têm
diagnóstico. Então, eu tenho alguns projetos com alunos aqui de identificar no dossiê de cada um desses alunos, de cada uma das APAES, procurar saber quais são os sinais dismórficos, né? E com essas manifestações clínicas, tentar chegar a um diagnóstico. Então, aqui, ó, eu fiz um simulado, eu coloquei aqui displasia de unha, 67 síndromes genéticas que têm displasia de unha. Eu coloquei, além da displasia de unha, um dedo extranumerário pós-axial, quer dizer, aqui, depois do minguinho, e baixou para 13. Então, por exemplo, no primeiro caso, o programa fica pesquisando quem que tem displasia de unha. Depois ele vai fazer uma análise combinatória e vai dizer quem que tem displasia de unha e polidactilia. Aí chegou a 13 situações, né? Então vai ficando mais fácil. E depois eu coloquei um outro sinal, hipodontia. Aí ele me deu duas opções. Veja que beleza como o HOMIM pode nos ajudar nesse diagnóstico. Então, o diagnóstico aqui foi síndrome de Ellis-Van Creveld. Aqui estão as duas menininhas, irmãs, tinham polidactilia, mas foi feita uma correção cirúrgica aqui para melhorar a mobilidade das mãos. Tem tórax fino e longo, tem cabelos esparsos e uma série de outros sinais, né? Bom, aí a outra vantagem é quando já se tem o diagnóstico clínico, podemos obter uma revisão comentada do assunto. Vamos supor que o professor Vitor vai pedir para a Janayara fazer um levantamento sobre galactosemia. Ela vai dizer, professor, você quer me pegar, eu vou aprontar. Janayara, está tudo pronto aqui, porque você colocou lá galactosemia, ele vai te dar uma revisão atualizada sobre galactosemia. Tudo. Para quem tem que fazer, eu não sei se aí tem, mas aqui no Brasil tem, trabalho de conclusão de curso, TCC. Eu digo para os meus alunos que o TCC está pronto. É só você melhorar um pouco a escrita e está pronto. Então, essa é uma ferramenta muito boa. Então, esclarece quanto ao padrão de herança. Olha aqui uma coisa interessante. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 meninos. Cada um tem uma expressão diferente de uma mesma doença. Esse menino aqui, por exemplo, veio de Natal, Rio Grande do Norte, acho que o Vitor conhece Natal, que é um calor enorme, e esse menino não podia nem sair de casa, porque ele tem um defeito que ele não sua. Então, aqui em Curitiba, nós temos na universidade um grupo que trabalha com displasia ectodérmica, e essa família veio para cá. E o governo acolheu essa família, colocou eles num apartamento com ar-condicionado. E o menino não quer voltar mais para Natal. Esse aqui, quando a mãe veio consultar comigo, ela disse, o senhor é o 17º médico que eu estou consultando, que ninguém sabe o que meu filho tem. O que acontece com ele? Às vezes, ele fica com uma febre muito alta que eu tenho que colocar numa banheira para baixar. Olhando o faces do menino, olha lá os lábios grotescos, ó, igual o outro aqui, né? E a ausência ou escassez de sobrancelha, ausência de cílios,
e cabelos bem ralos, eu falei, isso aí é uma displasia ectodermal. E a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas você tem que saber o que vai ver, né? Vitor, quando você chegar no tempo, você me fala. Tá? Só mais um pouquinho, já termino aqui. Então, existe heterogeneidade genética em algumas situações, onde tem diferentes mutações, causando a mesma característica, é muito parecido. Então, a heterogeneidade pode ser no mesmo alelo, a heterogeneidade pode ser em alelos diferentes. Por exemplo, acho que todos já viram, e aí em Évora deve ter, albinismo. Tem algum aluno com albinismo aí? Mas vocês já ouviram falar o que é albinismo. Nós tivemos um grande músico aqui, Herpeto, que era albino. Então, ele usava óculos escuros, mesmo durante a noite, nas suas apresentações. E ele era um excelente profissional. E vai estabelecer o risco de recorrência. Então, aqui no caso, por exemplo, fenilcetonúria, que eu acredito que deva ter em Portugal também, né? É homozigose de um gene recessivo. O pai e a mãe têm o gene raro aqui, ó. Então, quando já nasceu um que é afetado, nós sabemos a constituição dos pais. Agora, se esses pais tivessem só esse filho e esse, o primeiro, o segundo e o terceiro, nunca ninguém ia ficar sabendo que eles eram portadores do gene. Sempre levantar pelo menos 3 gerações, mais do que isso é difícil, né? No caso do X frágil, por exemplo, nós vamos encontrar pessoas que são portadoras da pré-mutação, como aqui, e os afetados aqui, né? Sempre perguntar pelo nome do paciente, a data de nascimento e morte. Eu não sei aí, mas aqui no Brasil, em alguns lugares, você pergunta para Dona Ana Maria, quantos anos a senhora tem? Ela não sabe dizer. É incrível que está melhorando. Por exemplo, você pergunta mortes precoces. Eu dei um exemplo ali do trabalho de conclusão de curso de galactosemia, né? As crianças morrem precocemente. E as famílias insistem em não dar essa informação, porque elas acham que não é importante, mas para nós é importante. Natimorto também, né? Então, saber, por exemplo, aqui, ó, um neném nasceu, isso aqui o ex-aluno meu me mandou, reduções ósseas, membro inferior e superior, lábio e palato fendido e uma onfalocele. Então, veja, nasceu com peso bom, 2,510. Mas isso aqui é uma doença genética, hereditária e congênita. Aborto espontâneo também. Tem muita mulher que tem perdas gestacionais. Acho que vocês chamam perdas gestacionais também, né? Ou percas. Então, é importante que a gente sabe que, à medida que aumenta a idade materna, aumenta o risco de ter abortos espontâneos. E a consanguinidade entre o casal, que eu já falei, né? Esse não precisa detalhar. O antecedente geográfico, étnico e religioso, fazendo aglutinações, e a história gestacional da mãe. Tem, por exemplo, dia 9 de setembro, é comemorado internacionalmente. Talvez vocês já viram aí em Évora, que é o Dia Internacional de Alerta para os transtornos do espectro alcoólico fetal. São mães que fazem uso da bebida alcoólica durante a gestação. Então, tem esse cartaz, é um pouco chocante, uma criança dentro de uma garrafa,
too young to drink, muito jovem para beber, né? As crianças nascem, se o indivíduo não tiver muito alertado, vai ver que tem pálpebras curtas, lábio superior fino, né? E essa parte do filtro plana. Então, pode ser diagnosticado. E o mais interessante, eu tenho um aluno meu que fez um levantamento numa maternidade aqui, durante um dado período, e fez um TCC. Ele encontrou 30% das gestantes que tiveram neném nessa maternidade da nossa universidade fizeram uso de álcool. Impressionante, eu não sei se aí acontece a mesma coisa, né? Então, nós temos que levar essa informação para os nossos acadêmicos, para os nossos médicos, e para que os médicos levem seus clientes. A maioria das clientes falaram para o meu aluno, ele perguntou, a senhora foi alertada para o não uso de alguma droga? Não. Então, temos que melhorar a qualidade do pré-natal. Então, esse aqui é o pôster que eu coloquei do saguão de entrada aqui do Hospital de Clínicas. Esse aqui era o diretor, e esses dois jovens eram de uma entidade chamada Rotary Club, que nos auxiliaram muito na divulgação desse projeto. E daí a gente monta o heredograma. Está aqui montado um heredograma hipotético, né? Então, esse é o sonho de consumo de você ir numa entidade especial e encontrar um heredograma de uma dada menina com 15 anos de idade, segunda filha de um dado casal, que tem uma deficiência intelectual. Vitor, são essas. Voltar à página anterior, mas não quer voltar. Mas tudo bem. Então, eram essas as colocações que eu queria fazer.